Deus, ele colocou em meu coração essa palavra. Este homem, por nome de Zaqueu, um homem que tinha uma profissão de respeito, um homem que de fato era bem-sucedido. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, o publicano. E a Bíblia vai dizer, logo no início do capítulo de número 19, que Jesus entrou e passou por Jericó. Quando o texto começa a dizer Jesus entrou e passou por Jericó, entrou é se colocar dentro. Jesus entrou dentro de Jericó e transitou por lá. E quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus havia entrado em Jericó e estava passando na rua da sua casa, Zaqueu não se limitou. Zaqueu olhou para o cenário da dificuldade e viu o cenário da dificuldade como cenário da oportunidade de chamar a atenção de Jesus. E é por isso que eu aplico aqui para vossas vidas. Zaqueu, ele foi em direção a Jesus. Mas antes de Zaqueu ir em direção de Jesus, Jesus já estava indo em direção de Zaqueu. Não foi por acaso que Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou em Jericó especificamente para encontrar com Zaqueu. Mas aquela multidão que acompanhava Jesus não sabia disso. Muito menos Zaqueu sabia que Jesus ia ao seu encontro. É assim que acontece. Quando nós propomos em nosso coração, em descer na olaria, em encontrar com o Senhor, ou entregar a Deus uma adoração sincera, entregar a Deus um propósito, Deus ele já está saindo do trono para vir ao encontro de cada um de nós. A Bíblia diz por intermédio de Isaías que antes mesmo que falasse comigo, eu já enviei providência para você. Mas quando tu fala, eu continuo te ouvindo. Antes mesmo que eu pronuncie palavras para Deus, Deus é aquele que já enviou resposta mediante aquilo que eu peço aqui dentro. Mas quando eu abro a minha boca para falar com Deus, Deus ele continua me ouvindo. Sabe o que é interessante isso aqui? Então, se Deus ele sonda o meu coração e já envia a providência sem antes eu falar, então eu vou ficar só em pensamento. Não. Deus gosta de ouvir a tua voz. Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a minha e a sua voz. Por mais que ele sonde o secreto e oculto do nosso coração e ele examina a intenção do coração do homem, ele continua querendo ouvir eu clamar a ele, você clamar a ele. Então hoje, nessa noite, é noite de clamar ao Senhor Jesus. E dizer, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe, Senhor Jesus, com a minha estrutura. E quando Jesus entra para dentro de Jericó, Jesus, acompanhado de uma grande multidão, Zaqueu vai em direção àquela multidão para enxergar Jesus, mas Zaqueu, todos conhecem, é um homem pequeno, de baixa estatura, mas ele vai olhar para uma figueira e vai subir naquela figueira brava. E quando ele sobe naquela figueira, Jesus está passando. Eu acredito que antes que Jesus olhe para cima, Jesus andando, Jesus para e a multidão é obrigada a parar. Você não entendeu? Jesus é capaz de parar uma grande multidão para te atender na sua maior necessidade. Mas como é que eu vou conseguir parar Jesus para me dar a atenção? E como é que eu vou conseguir fazer com que aquela grande multidão seja parada imediatamente? Quando eu literalmente proponho no meu coração, eu quero é mudança. Eu quero é coisa nova. Ainda que isso me custe caro, ainda que doa na minha pele, no meu corpo, na minha carne, é hoje noite de parar a multidão. É hoje noite de parar Jesus com o meu e o seu clamor. E quando Jesus diz, Zaqueu, desça já depressa,
porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus entrou nesta rua. Jesus entrou neste bairro. Jesus entrou dentro dessa casa. Jesus está aqui dentro para trazer a salvação para aquilo que foi perdido. Às vezes nós pensamos, mas espera aí, só tem crente. Não é nesse aspecto. Às vezes a fé desfaleceu. Às vezes a esperança foi embora. Às vezes os sonhos se apagaram. Às vezes aquele vigor, aquele desejo de cada vez mais vivenciar coisas extraordinárias de Deus, acabou. Jesus entrou aqui hoje para restaurar tudo isso. A salvação vem em todas as nossas áreas, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Zaqueu vai ficar parado na figueira? Eu disse, mas não vai. Zaqueu vai decidir descer. Porque a ordem de Jesus não foi subir. A ordem de Jesus foi descer. Subir é cometer sacrifício. Descer é obediência. Quando eu subo, eu me sacrifico. Porque alguns teólogos vão dizer assim que aquela figueira brava tinha espinhos. Então Zaqueu se feriu em subir a figueira. Mas Jesus não sondou a aparência. Jesus sondou o coração. Ele está sendo ferido. Mas esse sacrifício não é sacrifício de tolo. É porque ele quer chamar a minha atenção. É noite de chamar a atenção de Jesus. Desça depressa. Quando eu desço, eu obedeço. Porque se eu fico em cima da figueira, eu conheço Jesus de longe, Semai. Eu conheço Jesus de longe. Mas quando eu desço, eu tenho intimidade, eu tenho o abraço de Jesus, eu tenho Jesus na minha mesa, eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho Jesus na minha vida. Então repita comigo antes de subir. Eu tenho que ter um coração obediente. Porque Zaqueu poderia muito bem olhar lá de cima e dizer assim, tá bom, já conheci o Senhor de ver. Mas não. Quando eu desço, eu passo a ter compromisso com Ele. Zaqueu desceu, e eu digo mais, melhor do que subir é descer. Deus não poderia falar para Jeremias, Jeremias sobe, porque eu vou falar contigo. Não, Jeremias desce. Toda vez que Deus quer me levantar, Deus primeiro vai fazer eu e você descer. Toda vez que Deus quiser me exaltar e te exaltar, Deus vai nos permitir a ser humilhado.